Gálatas, no capítulo 3, dos versos de 13 a 15. Eu quero falar hoje sobre antes e depois da cruz. Antes e depois da cruz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Pode continuar. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Você recebe o Espírito Santo porque você vai no monte orar? Você recebe o Espírito Santo porque você jejuma? Você recebe o Espírito Santo pela fé. O texto diz: para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o Teu Espírito, falando aos nossos corações, nos ensinando e nos instruindo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu estou convicto que existe muitos crentes que vivem como se Jesus nunca tivesse morrido na cruz por eles. Com isso eu quero começar com 3 perguntas. Primeira pergunta: nós devemos pregar toda a Bíblia ou devemos pregar Jesus na Bíblia? Para que serve a Bíblia sem Jesus? Ainda um tempo atrás eu vi um pastor dizendo: eu não sou pregador, eu sou contador de história. Pois bem, eu sou um pregador, não sou um contador de história. Nós temos que pregar tudo o que nós lemos, ou nós devemos pregar o Evangelho de Cristo? O que é o Evangelho, irmãos? Quando o apóstolo São Paulo fala em Romanos, capítulo 1, no versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Deus, que é a salvação para todos os que creem, primeiro dos judeus, depois dos gentios. No versículo 17, Paulo diz: porque no Evangelho revela a justiça de Deus, que é de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho. Qual o Evangelho que Paulo não se envergonhava de pregar? Naquela época em que Paulo disse isso, era uma vergonha pregar o que ele pregava. Por quê? Os cristãos na época estavam misturando um pouco do Evangelho de Cristo com um pouco da lei judaica, um pouco de judaísmo. Então vem Paulo dizendo: eu não me envergonho de pregar isso. E é tão verdade, irmãos, que quando Paulo, Pedro e Barnabé estavam comendo na casa de irmãos que não eram judeus, Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém, entrou. Pedro e Barnabé se assustaram e se levantaram. Fato que fez Paulo se irar e brigar com Pedro, resistir ele na face, chamando Pedro de hipócrita, porque Pedro estava com vergonha do evangelho do qual Paulo pregava. Nesse contexto, Paulo está dizendo: não me envergonho desse evangelho. Qual é o evangelho que Paulo não se envergonha? Veja em Gálatas capítulo 1, no versículo 6, põe por favor na tela, Gálatas 1 e versículo 6, e você vai entender qual é o evangelho que Paulo não se envergonhava. Por que Paulo não deveria se envergonhar? Porque ainda hoje há pessoas que se envergonham de pregar ou de ouvir esse evangelho. Qual é o verdadeiro evangelho? Toda vez que a Bíblia usa o termo evangelho, o que seria o evangelho? Quando Paulo fala: pregue o evangelho. E por que devemos pregar esse evangelho? Porque ele é o poder de Deus para a salvação. A pergunta então é: devemos pregar tudo que lemos ou devemos pregar o evangelho? Tudo que nós lemos tem que levar ao evangelho, senão não vale a pena ser lido. Paulo fala em Gálatas 1:6: maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Aqui nós temos 2 contrapontos: graça de Cristo e evangelho. Graça de Cristo.
Aquele que vos chamou para a graça de Cristo, há outro evangelho. Paulo diz que existe um evangelho, o único evangelho. Qual evangelho que é esse? Qual que é esse? Leia o texto. Aquele que vos chamou do evangelho da graça para outro evangelho. Qual é o único evangelho que Paulo não se envergonhava de pregar? O evangelho da graça. E por que Paulo diz, eu não me envergonho de pregar isso? Porque naquela época as pessoas queriam misturar um pouquinho de lei com um pouquinho de graça. Paulo diz, ou é pela graça ou é pela lei. Se é pela lei, já não pode ser pela graça. Se é pela graça, já não é mais pela lei. Não dá para misturar as duas coisas. Nesse contexto, tem uma terceira pergunta para te fazer. Nós temos que te pregar, ou pregar na Bíblia, a velha aliança ou a nova aliança? Responda. A nova. Deixe-me te explicar. A Bíblia Sagrada fala de várias alianças de Deus com o homem. Você tem a aliança adâmica, aliança noádica, aliança abraâmica, você tem a aliança davídica, aliança mosaica, você tem a aliança da cruz. No entanto, as duas principais alianças é a aliança da lei e a aliança da graça. A aliança da lei é a aliança que Deus fez com o homem através de Moisés. Essa aliança, ela é baseada em 50% Deus, 50% homem. Com isso eu quero dizer o seguinte: a lei significa favor merecido, a graça significa favor imerecido. Na lei, Deus fazia uma parte, você fazia outra parte. Alguém me perguntou, minha esposa me perguntou essa semana, poxa, então como funciona agora na graça? Na graça a gente não obedece mais? Na graça a gente não dizima mais? Na graça a gente não oferta mais? Hoje eu quero responder todas essas perguntas. Porque a diferença de graça e lei é isso. Na lei, você fazia primeiro e Deus fazia em segundo. Você fazia, Deus respondia. Você plantava e Deus dava a colheita. Se você pagasse o preço, Deus te dava a bênção. Com isso eu quero provar, veja em Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 1. Você vai ver que na lei, Deus só abençoava se você cumprisse a lei. A diferença é essa: na lei, você faz primeiro, Deus faz depois. Isso é chamado de velha aliança. E o termo velha aliança é porque é uma aliança velha, obsoleta, que ficou para trás. Agora veja lá: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Você percebeu? Se você guardar a lei, Deus te abençoa. Aí agora ele vai começar a abençoar quem guarda a lei. Próximo verso, pode ir. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando obedeceres à lei, quando ouvires a voz do Senhor. Aí vai vir um conjunto de bênçãos. E eu recebo essas bênçãos, porque a Bíblia diz que pela fé nós recebemos as bênçãos todas de Abraão. E o texto continua, vai lá, próximo verso. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Você precisa entender o seguinte: essas bênçãos vêm sobre ti se você cumprir a lei, mas isso na velha aliança. Hoje não. A diferença de hoje para a velha aliança é que na velha aliança você obedecia e Deus abençoava. Na nova aliança, Deus faz primeiro e depois te capacita a fazer em segundo. Então, se hoje você obedece, é porque Deus lhe deu capacitação. Tudo vem de Cristo. Se você hoje oferta, é porque Ele lhe deu primeiro. E é isso que eu quero te explicar aqui nessa noite. Vamos lá. Vamos caminhar pela Bíblia. Tudo que nós lemos na Bíblia, tudo que você lê na Bíblia hoje, na nova aliança, a nova aliança é graça, a velha aliança é a lei. Lei de quem? Lei de Moisés. Quando falo lei, eu falo dos 10 mandamentos. 10 mandamentos. Quando eu falo nova aliança, eu me refiro à graça.
A graça é depois da cruz, a lei é antes da cruz. Toda vez que você lê a Bíblia, escute bem, você deve se perguntar: isso foi escrito antes ou depois da cruz? Toda vez. Se foi escrito antes da cruz, não é doutrina, deve apontar para a graça. Se foi escrito depois da cruz, é doutrina, deve se obedecer. Vou dizer de novo: tudo que foi escrito antes da cruz ficou obsoleto. Não é doutrina. Tudo que foi escrito depois da cruz é mandamento novo, é graça. Quem está entendendo o que eu estou falando? O texto de Gálatas diz: Ele nos tirou de toda a lei. Veja, Deus não deu a lei para o gentio, Deus deu a lei para o judeu, Deus deu a graça para você. A igreja tem uma própria lei, que é a lei da graça. O gentio tem os 10 mandamentos, nós temos a graça. Quem está entendendo comigo aí? Então vamos caminhar sobre isso. Veja, os 4 evangelhos, por exemplo, eles foram escritos depois da cruz, mas eles relatam histórias de antes da cruz. Mateus, Marcos, Lucas, João, etc. Todos eles foram escritos depois da cruz. Depois da cruz é depois da morte de Jesus e ressurreição. Mas eles relatam histórias de antes da cruz. Olhem para mim. Quando nós analisarmos aqui na Bíblia hoje, você vai perceber que vai ter vezes, ou terá vezes, que Jesus está operando na lei e que Jesus está operando na graça. Por várias vezes nos evangelhos, você vê Jesus operando na lei. E por que Jesus está operando na lei? Porque ele veio para cumprir toda a lei. E por que ele veio para cumprir toda a lei? Para satisfazer a justiça de Deus e deixar você livre da escravidão da lei. Ele cumpriu a lei. Ele foi o único homem que cumpriu toda a lei. Nenhum outro conseguiu. Então, por várias vezes, você vê Jesus operando na lei. Por várias vezes você vê Jesus pregando e usando termos da lei. E por várias vezes operando na graça. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso, toda vez que você lê a Bíblia, você deve se perguntar: isso foi antes ou depois da cruz? Por que eu falo isso? Nós vamos ver aqui nessa noite alguns requerimentos de Deus antes da cruz e depois da cruz, e você vai ver a diferença. Você vai ver que antes da cruz é uma coisa, depois da cruz é outra coisa. Quem quer aprender isso aqui hoje? Porque realmente fica essa coisa no ar. E agora? Se eu não estou na lei, eu devo fazer isso. Se eu estou na graça, o que eu não faço? O que eu faço? É ou não é? Isso sempre fica pairando no ar. Mas hoje essa dúvida cai por terra. Vamos lá. Requerimentos de Deus antes e depois da cruz. Primeiro, requerimentos para ser abençoado na velha aliança. Como o povo era abençoado na lei? Qual era o requerimento de Deus para abençoar as pessoas na lei? Você volta lá no Deuteronômio 28. Já está aí. Na velha aliança, a bênção de Deus estava ligada a praticar os mandamentos. Ou seja, faço bem, recebo bem, faço mal, recebo mal. Se fizeres o bem, você terá o bem. Se fizeres o mal, você terá o mal. Se obedecer, você é abençoado. Se desobedecer, você é amaldiçoado. Esse é o requerimento para as bênçãos. Você veja aqui, por exemplo, em Deuteronômio. Vamos caminhar aqui. Bendito serás no campo, vai descendo, vai lá. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a cria das tuas vacas, das tuas ovelhas, pode ir. Bendito o teu cesto, a tua amansadeira, só bênção, irmão. Só bênção. Mas você não pode se esquecer que antes estava escrito lá: se guardares os... Você não pode, olha para mim, eu vou dizer, você não pode na nova aliança usar isso como termo hoje. Nenhum cristão que está na nova aliança pode usar. Está escrito aqui: se guardar os mandamentos, Deus abençoa. Isso é requerimento para a lei. Na graça existe outro requerimento. É isso que você precisa aprender. Na lei o requerimento é: faço bem, recebo bem,
faço mal, recebo mal. Se você não obedecer, você é amaldiçoado. Se obedecer, você é abençoado. Isso não existe mais hoje. E por que não existe? Porque nós acabamos de ler em Gálatas que Deus nos resgatou das maldições. Já vamos lá. Pode ir. Versículo 6. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Vai andando. O Senhor entregará os feridos diante de ti, os teus inimigos se levantarem contra você, por um caminho virão, mas por 7 fugirão. Eu já cantei isso tantas vezes na minha vida. Vai indo, vai. Para a direita, para a esquerda, na minha frente. Vai lá. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Os teus celeiros como é que é? Transbordarão. Não é isso? Mas é bênção. Já vou te dizer que na graça você tem todas as bênçãos da lei, mas não tem as maldições da lei. Eu vou dizer de novo. Na graça, tudo que está escrito por bênção aqui é seu, mas as maldições não. Diga amém. Continuando. Aonde puseres a tua mão, a planta dos teus pés, o Senhor teu Deus te dará. Pode ir. O Senhor confirmará para si um povo santo, como tem jurado, se guardares os mandamentos. Você viu os requerimentos? Se você guardar a lei, cumprir a lei, eu te abençoo. Eu te pergunto, Israel foi abençoado? Sabe só o que você vê em Israel? Eles exilados, eles assassinados, eles presos. Todas as nações dominavam eles, porque eles nunca guardaram a lei. Mas você vê que Abraão tinha essas bênçãos. E por quê? Porque Abraão não viveu na lei, ele viveu na graça. 400 anos antes da lei. Pode continuar, vai lá. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o Senhor e terão temor de ti. Agora veja, essas são as bênçãos. Se você obedece os mandamentos, Deus te abençoa. Isso lá na lei de Moisés. Pode prosseguir. E o Senhor te dará em abundância bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, sobre a tua terra, que o Senhor jurou a teus pais dar. Pode prosseguir. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu, dá chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações. Aleluia! Porém você não tomará emprestado. Nós podemos receber isso sim, gente. Podemos sim. Glória a Deus, continua. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos. O que acontece hoje? O crente pega essas bênçãos e fala: Deus, o Senhor prometeu que eu seria cabeça e não cauda. Você está na lei, mas você não guarda os mandamentos, então não cumpre a bênção. Deus, o Senhor prometeu que eu iria emprestar e nunca tomar emprestado. É porque você não guarda os mandamentos. Quem está na lei e vive da lei, quando você descumpre um mandamento, você é culpado de todo ele. Você não é culpado só do que você descumpre, você é culpado de tudo. Não dá para tentar pautar a sua vida pela moral de Deus. A lei reflete a moral de Deus. Não dá. Agora vamos continuar, vai lá. E não te desviará de todas essas palavras que eu te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os ouvires. Agora vem as maldições da lei. Na lei é assim: faço bem, recebo bem, faço mal, recebo mal. Próximo texto. Se, porém, não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cumprir os seus mandamentos, olha como que é os requerimentos para ser abençoado, e os seus estatutos que eu te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições. Vocês querem que eu leia? Precisa ler sobre maldição? Deixa eu ler só uma, vai lá. Leia lá. Leia, irmão. Vocês não querem ler, não? Então eu vou ler para vocês. Maldito serás na cidade e maldito será no campo. É aquela pessoa que ela quer viver de mérito, ela é moral, e ela é moralista, então ela vive na lei. Aonde ele pisa, irmão, se ele monta uma fábrica de chapéu, nasce todo mundo sem cabeça. Tudo que ele faz dá errado, você sabe por quê? Porque ele tem um padrão da lei.
Ele pauta a vida dele na lei. Ele nunca pauta a vida dele da graça, ele pauta na lei. A graça é favor imerecido. Você quer ver como os crentes vivem na lei? Quando você faz algo para alguém, e aquela pessoa não te recompensa, não te retribui quando você precisa dela, como você se sente? Eu quero que alguém aqui, um santo sequer, me diga que não fica chateado. Poxa, ajudei tanto essa pessoa. Primeira vez que eu precisei, ele não fez nada. Não é um favor imerecido. É um favor merecido. Qual o nome disso? Lei. Faço bem, faço mal, recebo mal. Se você vive na graça, o que essa mão faz, essa não sabe. Você faz para as pessoas e nunca espera que ela te retribua. Veja que a maioria de nós temos a cultura do mérito na cabeça. E se você viver dessa cultura, como você não consegue viver na lei, você é mais amaldiçoado do que abençoado. E por quê? Porque quando você descumpre um pouquinho da lei, lembra de Pedro? Pedro andou sobre as águas, boa parte mais andou. O que é que nós vemos isso na Bíblia? Enquanto Pedro olhava para Jesus, que é o autor e consumador da fé, ele andava nas águas. Mas quando ele olhou para si, por seu mérito, eu imagino Pedro pensando, poxa, o que os discípulos estão pensando de mim lá no barco? O que a minha família vai dizer? Pedro, você andou sobre as águas. A Bíblia diz que ele olhou para si. Eu não imagino que ele olhou só para si dizendo, uau, uhul. Eu acho que ele olhou para os seus méritos. Deve que passou na cabeça de Pedro, eu estou igual a Jesus. O que meu irmão vai dizer? O que minha mãe e meu pai vai dizer? Que homem poderoso! A Bíblia diz que quando ele olhou para os seus méritos, ele afundou. Quando ele afundou, Jesus disse, homem de pequena fé. E Jesus o tomou pela mão. Primeiro Pedro fez a oração mais poderosa da Bíblia. Senhor, salva-me que estou perecendo. Essa é a oração da graça. Daquele que se identifica que não pode ser nada sem Cristo. Agora você imagina que Jesus levou Pedro para o barco no colo? Eles voltaram andando. Mas agora ele volta andando com Jesus de mãos dadas. Na lei você consegue cumprir até por um tempo. Você consegue, sabe, eu fico tão preocupado, gente, quando você fica com um estilo moral. E você começa a passar isso. Eu sempre fui um pregador disciplinador, mas nunca deixei de apontar meus erros e defeitos. Sempre mostrei aonde falhei, aonde Deus me levantou. Hoje eu fico vendo pregadores que você nunca vê ele falar onde Deus levantou ele, o que ele errou, quem que ele teve que pedir perdão, onde ele teve que consertar. Ele é o super sumo. Ninguém consegue viver assim o tempo todo. Ninguém consegue o tempo todo ser o melhor marido. Ninguém consegue o tempo todo ser o melhor pai. Ninguém consegue o tempo todo ser o melhor crente. E se você não consegue o tempo todo ser o melhor, se você consegue ser anjo, se você não consegue e doutrina o povo como se conseguisse, qual é o nome disso? Hipocrisia. É um artista. Porque até um tempo você anda sobre as águas, mas daqui um pouco vem a natureza de Adão. Daqui um pouco a carne fala mais alto. Daqui um pouco vem o ego fala mais alto. E aí você afunda. Mas enquanto você está olhando para Cristo, quando você está olhando para Cristo, não é por força, não é por violência, é nele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Paulo diz, não que sejamos capazes de fazer alguma coisa por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Temos que mudar o nosso estilo. E agora você vê aqui, os requerimentos para a bênção na lei é esse. Se fizer, é abençoado. Se não fizer, é amaldiçoado. Deixa eu te falar uma coisa. O dízimo de Malaquias é um dízimo da lei. O dízimo de Abraão é um dízimo da graça. Em Malaquias você lê assim, maldito seja o enganador. Irmãos, quando você vai em Abraão, eu já estudei tanto sobre isso.
Agora em outubro sai o livro Graça Teimosa. Estou cheio de editoras querendo o livro. Nenhuma vai ter. Se a pobrezinha da minha editora lançou os outros, vai lançar esse também. Mas veja bem, preste atenção. Eu nunca vi na Bíblia Deus mandando Abraão dizimar. Você já viu? Abraão, dizima. Você já viu Deus mandando Abraão dizimar? Deus nunca mandou Abraão dizimar. Abraão nunca dizimou com medo de lei, com medo de mandamento, por tristeza. Abraão nunca dizimou com angústia. Quando você dizima na lei, você faz com medo, pressionado, angustiado, só porque alguém está mandando. Quando você faz pela fé, aí cumpre o que Paulo diz, dar com alegria. Essa é a diferença. Mas é possível que alguns irmãos ainda façam na lei. Se você vive na lei, mesmo inconsciente, você é abençoado da lei e também amaldiçoado. Existem irmãos que dão o dízimo com medo de um devorador. É o que está escrito em Malaquias. Com medo do gafanhoto. O Satanás entra no micro-ondas. Carta para 18. O Satanás entra no carro. Tem gente que ele fala assim, se eu não dizimar, o diabo encapeta. Ele dá o dízimo com a consciência da lei. E deixe-me te dizer, se você dizima com essa consciência, quando você não dizima, acontece tudo que você está prevendo. Porque você está vivendo na lei. Aí você fala, eu tenho que dizimar, porque quando eu não dizimo, dá tudo errado na minha casa. Toda vez que eu não dizimo, a coisa empeteca. E é verdade, então dizime, irmão, que vai ser bom para você. Porque você está na lei. Mas se você dizimar com a fé de Abraão, você tem todas as bênçãos de Abraão e nenhuma maldição da lei. Quem está entendendo o que eu estou falando? Dízimo é fé, não é lei. Diga comigo, é fé e não é lei. Por isso que tem gente que você pode falar, o diabo entra no seu corpo, se você não dizimar, o Satanás encarna no você encarna no Satanás, ele não consegue. Por isso que ele dizima 3 meses, 4 meses, 5 meses e para, porque a lei você vai até só um período. É ou não é, gente? Mas quando você está na fé, quando o justo vive da fé, ele consegue, ele faz com alegria, ele é livre da maldição, ele não faz por medo, ele faz pela fé. É tão gostoso viver na fé. Estava vindo no carro agora, minha esposa dizendo, gente, vida toda nós fomos fiéis a Deus. Falei, porque nós sempre demos com alegria. Ainda essa semana, falando com o Leque no telefone, o Leque falou, pastor, eu estava lá cortando o cabelo com o Toninho. Falei, mas ele fez um corte homem, porque o Toninho é esquisito. O Toninho deu um tapa no menino esses dias no salão, alguém filmou e pôs na internet. Mas bateu no coitado do menino. Aí o Leque falou, pastor, eu estava falando com o Toninho, como é impressionante como Deus te usa, como Deus te abençoa. Você não fica esperando chover do céu, você vai atrás. Falei, é verdade, querido, sabe por quê? A minha vida toda foi assim. A minha vida toda, eu nunca fiquei esperando nada. Hoje um querido irmão de uma agência missionária, uma das maiores do mundo, me ligou, pastor, eu estou ligando para todos os pastores amigos, e como você é um homem de Deus, homem de sucesso, eu queria te pedir R$5.000 por mês até novembro para ajudar a nossa missão. Falei, faz o seguinte, agora deixa eu te contar a minha missão. Aí eu contei para ele todo o trabalho, falou, pastor, você está precisando de uma oferta? Falei, você quer oferta ainda? Não, pastor, eu não tenho coragem de pedir mais nada. Não. Sabe, irmãos, eu entendi a descansar na obra da cruz. A Bíblia diz que as bênçãos me acompanham. Eu tenho todas as bênçãos da lei, mas não tenho as maldições. Isso é tão importante você saber. Agora vamos ver as bênçãos na lei. Na graça, você percebeu que na lei, para ser abençoado, tem que obedecer à lei. Se você ainda tem a cultura da lei, para você não ter o devorador desgraçando a sua vida, você tem que dizimar. Senão seu liquidificador queima, seu carro estraga, um gremlin entra lá, o Satanás incorpora.
Mas quando você muda de aliança, você precisa mudar de aliança, você precisa vir para a graça. Você tem todas as bênçãos da lei e não tem as maldições. Vamos ver os requerimentos de Deus para ser abençoado na graça, na nova aliança. Quem quer ouvir aí? Quem quer ser abençoado? Sem medo de maldição. Eu não quero pastorear uma igreja com medo. Queridos, durante muito tempo, eu já preguei na lei, mas inocentemente, sim, de uma maneira zelosa. Existem muitos pregadores sérios, zelosos, que estão na lei. Eu já mandei gente embora, já excluí gente, já não deixei entrar na igreja. Pastor, fulano quer vir para a igreja, não, fala para ele arrumar outra, eu não quero ele aqui não. Ih, quantas vezes eu fiz isso? Mas isso de uma maneira inocente, de maneira zelosa. Mas se você vai orar a Deus, você vai buscar de Deus, e o Espírito Santo é tão Espírito Santo, que para elogiar o Espírito Santo, só chama ele de Espírito Santo. Ele é tão Espírito Santo, o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que é Espírito Santo, ele chega e fala assim: vem cá, querido, você está bem intencionado, você é querido, mas deixa eu te mostrar um caminho mais excelente. Te mostrar como você caminha, como você entende isso. E você começa a falar assim: papai, com vergonha, o que eu faço agora? Faz nada, vai lá e prega agora. Vai lá e prega quem eu sou. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei chocado um dia que estava eu, o pastor Samuel, numa casa. Uma irmã olhou para nós e disse assim: pastor, a gente ama a igreja, não temos dúvida que você é um homem de Deus, muito zeloso, mas a gente só queria entender que Deus nos ama pelo menos uma vez, e em 2 anos a gente nunca entendeu isso. Na hora eu fiquei bravo, aí o meu ego insuflou, eu falei assim: palhaça, quem você pensa que é falar isso para mim? Eu prego a verdade. Mas depois o Senhor veio me falar: ela tem razão. Falei: Senhor, se ela tem razão, então aonde, o que nós precisamos mudar? Foi um tempo longo, gente, um tempo longo orando, estudando. 1 ano e meio, 2 anos depois de estudar isso, que nós começamos a pregar isso. Porque a gente não prega nossas dúvidas, nós pregamos a nossa certeza. Vamos continuar, as bênçãos de Deus na nova aliança. Veja Gálatas 3, 13 ao 15. Já lemos e voltamos. Olha, eu tenho um testemunho tão lindo para contar, 2 testemunhos para contar para vocês hoje sobre isso. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Você está na lei hoje? Responda. O que a Bíblia diz? Não. Ele nos tirou das maldições da lei. Não há maldição na lei. Não existe maldições na graça. Existe maldições na lei. Jesus encerrou com tudo na cruz. Na cruz ele gritou e disse: acabou! Queridos, antes da cruz há pecado, antes da cruz há maldição, antes da cruz há escravidão, antes da cruz você vê o homem tentando ser salvo, tentando guardar. Depois da cruz não há nada, depois da cruz não há maldição, depois da cruz não há dor, depois da cruz não há praga, depois da cruz só há o sangue de Cristo, aquele que se colocou na cruz e cumpriu toda a lei por nós. Não há nada depois da cruz. Depois da cruz há um silêncio. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Prossegue. Para quê? Veja que na lei você só era abençoado se cumprisse a lei. E agora na graça, leia você esse texto em voz alta. Para que,
a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Jesus Cristo, para que pela fé... Você lembra aquelas bênçãos que eu li em Deuteronômio? É sua também. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Virão por 7 caminhos fugirão. Deus te colocará por cabeça e não por cauda. Essa é a promessa de Deus. E não é da lei, não é da velha aliança, é de Abraão. Mas agora que eu estou numa aliança melhor, eu tenho todas as bênçãos de Abraão me seguindo. Você vê que é possível, irmão, passar pela vida cristã e viver como se Jesus não tivesse morrido. É possível. É possível passar pela vida cristã e não desfrutar da graça. É uma melhor aliança. Uma aliança de vitória. É uma aliança de salvação, é uma aliança em Deus em Cristo, não tem nada a ver comigo. Deus não é bom para você porque você é bom, Deus é bom para você porque Ele é bom. Não tem nada a ver com você, tem a ver com Jesus. Aleluia! Como é importante você entender isso. Veja, na nova aliança, Deus faz algo primeiro e depois você é abençoado por causa do que Ele fez. Veja que na nova aliança você é abençoado através do que Jesus fez. Na velha aliança você é abençoado por obedecer. Na nova aliança você é abençoado pela fé. Pastor, então não precisa obedecer? Veja bem, na lei você obedece primeiro e é abençoado depois. Na graça você é abençoado e por isso obedece. Eu acho que você não entendeu. Eu vou embora. Pega o microfone, pastor Félix. Deixa eu dizer de novo, porque isso, irmãos, é precioso. Tem gente que de hoje para amanhã vai mudar a sua cultura. E a hora que você mudar a sua cultura, as bênçãos começam a te seguir. Você não vai ficar, Senhor, o que eu tenho que fazer para ser abençoado? Nada, creia! Uau, creia! Eu quero ver vocês triunfarem, deslanchar, creia! Creia na obra de Jesus na cruz. Não há sacrifício, não há preço a ser pago, não há monte a ser pago, nós não fazemos jejuns hoje para receber, nós fazemos para mortificar a carne. Quando você jejua, é porque Deus já te abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Então hoje, quando nós jejuamos, é para mortificar o ego, para mortificar a carne. Hoje você ora porque você tem saudade de falar com o Senhor, não é porque você ora, Senhor, o que eu tenho que fazer para o Senhor me abençoar? Antigamente eu dizia, irmãos, paga o preço. Deus não te abençoa porque você não paga o preço. Mas a Bíblia diz que o preço foi pago. Ei, crentaiada, aprenda a descansar na obra de Cristo. Ele fez tudo. Ele fez tudo. Ele não fez a metade. Ele não fez mais ou menos. Ele não fez 50%. Ele fez tudo. Descansa em Jesus. Será que é difícil? Você sabe que essa carinha que você faz assim de fala mais, fala mais, fala mais. Eu estou ouvindo onde eu estou pregando. Você fica assim, que mais? Esses dias estava pregando, 2 testemunhos eu vou te contar. Estava pregando num culto e alguém fala assim, pastor, pregar essa mensagem faz as pessoas pecarem mais. É o contrário. Posso te dar 2 textos? Porque tem gente que diz que se você pregar a graça, faz as pessoas ficarem pecadoras. O que não é verdade. Não é verdade. Veja Gálatas, capítulo 5,
no versículo 6. E você vai perceber que as pessoas estão pecando, não é por falta de rigidez, não é por falta de confronto. Observa comigo esse texto, Gálatas 5 e verso 6. 5 e 6. Irmão, vou descer com as pedras do Sinai. Ó, estou vindo, hein? Ó, que eu descer, 5 e 4, irmão, desculpa. Eu estou subindo com as pedras de novo. Lê em voz alta, vai lá. Separados estais de Cristo, vós que tentam justificar pela lei, caído da graça estais. Veja você, que qualquer pastor que pregar mérito, justiça própria, ele faz a sua igreja cair da graça. Agora você quer ver um texto terrível? Preste atenção. Toda vez que eu li esse texto, meu pai, todo mundo pregava, fulano caiu em pecado, caiu da graça. Vocês dois aí que eram assembleanos, você está acostumado a ouvir isso. Fulano caiu da graça. É ou não é, Francinildo? 1,80 m. Mas o texto ali diz que quem cai em pecado é que cai da graça. É o contrário. Quem cai em pecado, gente, ele cai na graça. A Bíblia diz que aonde o pecado abunda, a graça abunda mais. Cair em pecado deixa a pessoa à disposição da graça. Cair da graça é você misturar lei com graça. Não, hoje eu prego a graça, amanhã eu desço com as tábuas dos mandamentos. Vocês vão ver o que é bom para nós. Lá vem o pastor Hernani com as pedras. Pastor Hernani chegou o Moisésão com as pedras dos mandamentos. Vai rachar a biboca na cabeça da gente. Chegou, só falta a barba. Mas a Bíblia diz que cair da graça é quem quer optar por uma vida de lei. Agora olha esse texto assustador. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 56. Esse texto me fez chorar no quarto. Falei, Senhor, nunca me deixa pregar a lei. Eu amo a lei do Senhor como espelho para a graça, mas eu não posso pregar a lei, eu tenho que pregar a graça. E sabe por quê? Esse texto aqui diz o que faz as pessoas mais pecarem numa igreja. O que faz um crente viver em pecado? Esse texto responde. Diz ali, 56, lá vem as pedras. Ó Moisés, vamos ler, vai lá. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a graça. É a lei. Diga misericórdia. Agora deixa eu te explicar isso de uma maneira simples. Imagina você um marido exigente, o cara perfeccionista. Ele gosta das cuecas em ordem alfabética das cores ali. E quando dá uma coisa errada, ele picha o demônio na mulher. Ó, mulher, essa comida tá insonsa. Esse cachorro tá fedido. Ó, essa menina fez cocô na sala. Eita, essa casa tá fedida. Irmão, eu já fui assim. Eu sou aquela pessoa que ligo lá de longe. Bem, a casa tá cheirosa. Tô brincando não, pergunta para ela. Eu não posso jurar que é pecado, mas te juro. E como eu juro? Deixa eu te falar. Pensa num cara que gosta das coisas nos detalhes. Agora imagina você que se toda hora que a sua mulher erra, faz coisa errada, você mostra e aponta o erro dela. A comida está ruim, você joga na cara. Essa mulher vai passar a fazer comida boa? Quanto mais amargura, quanto mais julgo, quanto mais condenação, as pessoas pioram, elas não melhoram. A minha esposa, por exemplo, a maneira que ela educava o Gianluca era até engraçado. Minha esposa já ficou um dia inteiro com a cara virada para o Gianluca. É porque ela está lá dentro trabalhando com os irmãos do conselho consultivo, porque hoje é dia de conferir nota por nota. Eu queria que ela ouvisse. Gianluca, vai para o quarto.
Vai pedir perdão a Deus. Enquanto Deus não te perdoar, não sai. Estou triste com você. Chega em casa, está lá o menino no quarto. O que foi, filho? Deus não falou comigo por isso. Falei, bem, não, eu estou muito triste. Imagina Deus olhar para você e falar assim: estou absurdamente decepcionado. Você morre na hora, irmão. Espera aí, vou fazer o joguinho da baleia azul ali, papai, já volto. Agora vale a pena fazer um joguinho da baleia azul? Imagina você, irmão. Quanto mais julgo, condenação você dá para uma pessoa, ela piora, ela não melhora. O Senhor diz: com cordas de amor te atraí, com bondade te busquei. Você vê na Bíblia que Deus se ira, mas você nunca encontrou na Bíblia que Deus é ira. Você encontra na Bíblia que Deus é amor, apesar dele se indignar, mas a sua essência é a bondade. Irmão, se Paulo Júnior estivesse pregando isso aqui, você ia falar: não, o cara bebeu. Pastor Hernando pregar isso aqui, você fala: não deve ter sido fácil para o pastor pregar isso aí. Pastor Samuel pregar, maravilha. Pastor Samuel, salado. Por isso que eu fiquei, foi 2 anos estudando isso para vir pregar. Falei: não, Senhor, vamos ter um papo. Aí eu falei assim para minha esposa: vamos fazer a coisa diferente. Porque antes você chega e fala assim para o filho: quando é que você vai me dar alegria? Aí você chega para o moleque tirar nota baixa: você só faz isso na vida. Nem trabalho, isso aqui é só trabalho, infeliz. Eu ralo, eu trabalho, o moleque já está assim: pai, tem um joguinho da baleia azul para eu jogar. Veja que a Bíblia diz que a força do pecado é a lei. Quanto mais lei você traz, mais as pessoas são presas ao pecado. Elas vão piorando, elas não vão melhorando. Aí tem gente que diz que pregar a graça faz as pessoas pecarem. É ao contrário. Vou te contar aqui. Uma das igrejas que eu preguei essa mensagem, porque você sabe que já tem 3 meses que nós estamos pregando uma mensagem, de várias maneiras. E a Bíblia manda a gente fazer isso. Paulo diz: prego a mesma coisa até entender, porque é segurança. Eu falei, nós os pastores falamos: vamos pregar isso até a igreja entender e triunfar e vencer e conquistar, que eles estão na obra da cruz. Diga: eu estou na obra da cruz. Diga: glória a Deus pela cruz. Eu estava pregando, a mulher olhou para o homem e falou assim: estou indo embora, assim na minha frente, não vem atrás de mim. E foi embora chorando. Falei: gente, desgraça é um casamento. Terminou o culto. O camarada chegou em mim e falou assim: só acabou com o meu relacionamento. Falei: irmão, eu sou águia, não sou galinha. Eu falei assim: ele não falou casamento, ele falou relacionamento, era amante. Na hora. Falei assim: pois bem, sinto-me muito contente em ter acabado com o seu relacionamento. Ele olhou: como que o senhor sabe que não era de Deus? Eu falei: é porque você disse relacionamento. Se você fosse casado, você ia falar: acabei com o seu casamento. Não foi revelação, meu filho, foi esperteza mesmo. Cuidado com o que você fala comigo, irmão. Eu pego tudo assim, ó. Quem me conhece aqui há 5 anos sabe, ó, pensa bem de você falar comigo. Eu olhei e falei assim: o que é que eu fiz? Falou: pastor, o senhor estava pregando que a graça é força para vencer, que eu sou justiça de Deus e não sei o que. Aquela mulher, eu amava aquela mulher, foi a primeira namorada. Ela deixou o marido, eu deixei a esposa, nós estávamos há 2 anos juntos. Mas ela começou a chorar, ela olhou para mim e disse: eu sou justiça de Deus, estou indo embora e não me procure mais. E eu falei assim: yes. Falou: e agora, pastor? Eu falei: agora você também é justiça de Deus, volta para sua casa, infeliz. Falei: é verdade, pastor. Irmão, deixe-me te dizer uma coisa. Eu recebi uma mensagem no celular agora essa semana, é que eu esqueci o celular em casa. A moça escreveu um textão. No textão ela dizia: pastor, todo dia de madrugada eu acordava para orar,
E orava a noite toda. E no outro dia eu sentia que Deus não estava satisfeito comigo. Irmão, não é possível, isso não pode ser Deus. A pessoa ora a noite toda e no outro dia se sente infeliz com Deus. O nome disso é acusação. Tem gente, bons crentes, fiéis, e ainda se sentem que Deus está triste. O nome disso é acusação, é condenação, não é Deus. Falei, querida, eu não vou te falar nada pelo WhatsApp. Vou te dar 3 mensagens para você assistir. Peguei 3 mensagens minhas na internet: o dom da justiça, o estilo de viver na graça, e a outra eu esqueci. Ouça ela, depois você fala comigo. Ela mandou o textão. Pastor, assisti as 3 mensagens. Parece que todas elas responderam as minhas perguntas. Eu estou livre. Falei, é isso mesmo que Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Pastor, agora eu vou orar por amor ao Senhor. Eu não vou orar pensando que se eu não orar Deus vai me matar. Não, eu vou orar porque eu quero me comunicar com Ele. Na graça, Deus faz primeiro e te capacita a fazer depois. Deus não quer ninguém obrigado, Deus quer você por amor. Com bondade te busquei, com misericórdia te atraí. Glória a Deus pela sua infinita graça, glória a Deus pela sua infinita misericórdia. Louve a Deus pela obra da cruz, irmão. Aleluia! Deixa eu terminar. Oh, Deus poderoso, como isso é tremendo. Vamos lá. Requerimento para salvação. Como na lei as pessoas eram salvas e como as pessoas são salvas na graça. Quem está comigo? Você precisa se lembrar que mudou a ordem das coisas. Na lei você faz primeiro e Deus depois. Na graça, Deus faz primeiro e depois você faz. Na lei Deus é a resposta. Na graça você é a resposta. Por que na graça Deus faz primeiro? Porque Jesus, que é a nossa suficiência, nos capacita. Essa é a diferença. Como isso é tremendo, gente. Gente, eu só não vou porque eu estou gordinho, mas eu voava. Porque eu vou te dizer uma coisa. Como é bom entender, para mim eu pregaria isso o resto da minha vida. Como é bom entender que nós somos livres. Como é bom entender que nós temos liberdade em Cristo. Faça assim, ó. Só pode vencer o pecado quem é livre. Quem não é livre não pode dizer não ao pecado. Só pode dizer não, eu não quero, porque ele é livre. Como é duro ver crentes se afundando. Agora está uma vibe aí no Brasil, uma polêmica por causa de suicídio. Terrível, porque um pastor foi lá e disse que o crente que se mata não perde a salvação. Eu vou te dizer uma coisa. Pensa numa inconsequência. É tudo que o povo quer ouvir. Aí começaram a me perguntar. Falei, irmão, ultimamente eu só estou transmitindo aquilo que traz esperança. Mas eu respondo. Veja você, que eu até entendo que uma pessoa, pastor, mas a pessoa em depressão, doente, lá e não soube o que fez, se matou. Então não é suicídio. Simples assim. A pessoa se matou, inconsciente, remédio, em depressão, não tinha consciência, está fora de si. Não é suicídio. Que culpa ela tem disso? Nenhum. Suicídio é quando a pessoa está consciente, sabe o que ela está fazendo, sabe do certo e errado, e ela se mata. Agora a Bíblia diz, Jesus diz que sem arrependimento todos perecem. A Bíblia diz que o homicida vai para o inferno. Quem se mata é um assassino sem tempo de se arrepender. E Paulo diz, aquele que destruiu o seu corpo, Deus o destruirá com suas próprias mãos. É óbvio que aquela pessoa que conheceu a graça de Cristo, o seu infinito amor, sua misericórdia, sua obra da cruz, se não for patologia, se não for doença, é óbvio que ele não se mata. Agora, tem coisa que é patológica, tem coisa que é doença, não tem o que fazer, gente. É ou não é? Mas eu estou vendo aí crentes não conhecendo a graça, sofrendo por recaídas e pecados,
sofrendo por não triunfar. Como é triste isso, gente. Como é triste um cristianismo derrotado. Um cristianismo que você anda sobre as águas até a metade e depois afunda. É triste ou não é? Mas há uma saída. Qual é o requerimento para a salvação na velha e na nova aliança? Vamos ver na velha. Mateus 19, verso 15 e 16. Lembra-te que Jesus por muitas vezes pregava na lei e por muitas vezes pregava na graça. Eu vou te mostrar que agora Jesus falando na lei. Olha o requerimento para ser salvo. Mateus 19, verso 15 a 16. Olha as pedras. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Pode seguir. E eis que aproximou-se dele um jovem e disse: bom mestre, o que farei para entrar na vida eterna? Presta atenção. O jovem rico chegou e falou: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Se Jesus só pregasse na graça, ele diria o quê? Nada. Creia. Mas Jesus não disse isso. Então aqui ele está operando na lei. Olha o que ele disse para o jovem. Pode ir. Próximo verso. Lá, irmão da igreja. Olha, deu tilt. E ele lhe disse: por que me chama bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarde a lei, os mandamentos. Eis, Jesus falou: você quer ser salvo? Guarda a lei. Veja que Jesus não está operando na graça, ele está operando na lei. Agora veja, se um crente pega a Bíblia sem observar antes e depois da cruz, ele lê isso aqui. O que esses crentes hoje fazem? Jesus disse. Esses dias eu vi um pastor de uma seita dizendo: Jesus diz que tem que guardar os mandamentos. Falei: ai meu Deus, meu Deus, sério que eu tenho que ouvir isso? O cara está na televisão falando isso, gente, não é possível. É óbvio que Jesus estava na lei, cumprindo toda a lei. Então ele operava na lei e operava na graça. Aqui ele está operando na lei. Queres, porém, ser salvo, guarda os mandamentos. Você precisa guardar os mandamentos para ser salvo? Responda. Claro que não. Você quer ver? Veja em Atos 16. Vamos ler a partir do versículo 16. Atos 16. Não, vamos ler a partir do versículo 30. Eita, 16 para 30 foi longe. A partir do versículo 30. E tirando-os para fora disse: o que eu devo fazer para me salvar? Veja bem, lá em Jesus temos a mesma pergunta. O jovem rico disse: o que eu tenho que fazer para ser salvo? O carcereiro disse para Paulo: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus disse para o carcereiro: guarda os mandamentos para ser salvo. O que é que Paulo disse? Não, peraí. Jesus disse para o jovem rico: guarda os mandamentos. E Paulo disse o que para o carcereiro? O carcereiro faz a mesma pergunta do jovem rico: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Só que as respostas são diferentes. Sabe por quê? Nova aliança e velha aliança, antes e depois da cruz. Olha a resposta de depois da cruz. Olha o que Paulo responde, diferente do que Jesus respondeu. E ele lhe disse: guarda os mandamentos, amém? Crede no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mudou a aliança. Quando muda a aliança, muda o sacerdócio. Nós hoje vivemos na melhor aliança, na nova aliança. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Você precisa crer em Jesus para ser salvo. Você precisa depositar a sua confiança na obra da cruz. Crer que tudo que Ele fez foi para que você fosse salvo. Não é fazer, é crer. Se você tentar fazer, tu vai para o inferno. Diga para o irmão do lado: eu não gosto de repetir isso na igreja. O negócio, diga para o irmão do lado, eu não gosto. Esse dia eu fui na igreja, o pastor cada 5 minutos falou: diga para o irmão do lado. Eu já estava me entalhando no sangue. Quando na terceira eu falei: não vou falar nada, nem olha para minha cara. Então não diga nada para o irmão do lado. Diga só você assim: eu estou na melhor aliança.
Uau! Uau! Irmão, se empolga que eu vou plantar bananeira. Vou nada. Oh, glória a Deus. Requerimento para o perdão. Agora a coisa pega. Requerimento para o perdão. Como que é o requerimento para o perdão na lei e como que é o requerimento para o perdão na graça? Quem está aprendendo? Mas se você quiser, você pode ir embora também. Estamos na graça, irmão. Vá de uma vez. Já estou terminando. Mentira, mas estou terminando. Vai lá. Lei, perdão na velha aliança. Veja Marcos capítulo 11, no verso 26. Como que funciona o perdão na velha aliança? Lembra-te que Jesus horas operava na lei e horas operava na graça. Para a mulher pecadora, ele disse: não te condeno, operou na graça. Eu te perdoo, vai, não peques mais. Para o Nicodemos, ele disse: tem que nascer de novo. Para a mulher samaritana, ele deu graça. Veja, para os pecadores ele dava graça, para os religiosos ele dava a lei. O que você é? Pecador ou religioso? Se você for pecador, nós vamos te dar a graça. Se você for um miserável religioso, nós vamos descer com as pedras dos mandamentos na sua cabeça. Olha lá, olha Jesus falando na lei. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Irmão, quantas vezes eu preguei isso? Irmão, se você não perdoar o irmão, nem salvo você é. A gente prega isso, irmão, na inocência. Essa é a vontade de ser zeloso. Na lei, se você não perdoa, você não é perdoado. Você lembra? Você faz primeiro e Deus faz depois. Na graça muda. Vamos ver aqui agora como funciona na graça o requerimento por perdão. Efésios 4, versículo 32. Na lei, você perdoa para ser perdoado. Quem está entendendo? E na graça? Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus te perdoou. Uau! Você percebeu que na lei você perdoa para ser perdoado, na graça você perdoa por ser perdoado. Na graça Deus te perdoou e lhe deu força para perdoar depois. Não é antes, é depois. Na graça você obedece, porque Jesus obedeceu primeiro. Na graça você oferta, porque Ele te deu primeiro. Por isso que eu falo que o dízimo não pode ser da lei, porque dízimo você só dá daquilo que Deus te deu. Está aí a revelação, irmão. Como que você dá um dízimo? É impossível o dízimo ser da lei, porque na graça Deus te dá primeiro, para depois você dar primeiro. O dízimo Deus te dá e depois você dá. Glorifica, aplauda o Senhor, isso é tremendo. Aleluia, aleluia. Veja Colossenses 3 e 13. Oh, como é tremendo entender a aliança da cruz. A aliança da cruz é tremendo. Hoje você perdoa porque Deus te perdoou. Você não perdoa para ser perdoado, você perdoa porque foi perdoado. Ele fez primeiro, Ele capacitou a fazer depois. Colossenses 3,13 diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros, se alguém tiver queixa contra um, assim como Cristo te perdoou primeiro, perdoai-vos também. Você viu como mudou? Na lei Jesus disse: se não perdoar, Deus não te perdoa. Na graça Paulo vem e diz: você perdoa porque você foi perdoado. Deus faz primeiro e você faz depois. Eu vou terminar no quarto requerimento, depois eu continuo. Isso aqui tem que continuar. Você precisa saber tudo antes e depois da cruz. Quarto e último requerimento. Requerimento para amar a Deus e as pessoas antes e depois da cruz. Como que funciona? Como que eu devo amar a Deus antes e depois da cruz? Como que eu devo amar as pessoas antes e depois da cruz? Veja Marcos 12, versículo 30. Quem gosta da Bíblia Sagrada? Aqui em 5 anos,
Não tem uma pessoa que pode reclamar que aqui não ouviu a Bíblia. Você pode falar o que quiser dessa igreja, menos que aqui a gente não pregava a palavra de Deus. Marcos 12:30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, porque este é o primeiro mandamento. Jesus está falando agora da lei ou da graça? Da lei. Mas você sabe que eu sempre peguei esse texto. Falei, Senhor, eu tenho que amar de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma. Eu tenho que amar. Isso, gente, me trazia uma condenação. Porque ninguém consegue amar Deus assim. Impossível. Ninguém ama Deus de todo o coração, entendimento e força. Você divide a sua mente entre os problemas da vida e Deus, entre o seu filho e Deus, entre a sua esposa e Deus, entre a dívida para pagar e Deus. Nem Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, amou a Deus de todo o coração. Impossível. E quando é o requerimento para amar o próximo? Quer ver? Vai lá. Próximo verso. Está chegando. As pedras na cabeça do Márcio. E segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outros mandamentos maior que esse. Irmão, agora presta atenção. Tem gente que usa isso aqui como se fosse requerimento da graça. Não é. Duas coisas é impossível para nós falhos fazermos. Amar a Deus de todo o coração é impossível. Você consegue amar a Deus em parte do seu coração, parte do seu entendimento, não em todo. Você sempre estará com o coração dividido entre as coisas da vida, entre o marido, entre a esposa, entre o filho. Nunca o coração estará 100% para Deus. E o próximo? Irmão, tem hora que eu quero é matar. Eu quero é ver o irmão que consegue amar o próximo como a ti mesmo. Se achar um, me apresenta. Eu achei um. Qual é o requerimento de Deus para amar a Deus e o próximo na nova aliança? Na lei, você tinha que amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, toda a força, e amar o próximo como a ti mesmo. Jesus está operando na lei. E na graça? 1 de João 4, versículo 19. Olha como muda. Olha como muda. 1 de João 4 e 19. 1 de João 4 e 19. Você não tem? Não tem 1 João 4 e 19? Não tem nessa Bíblia? Leia na sua aí. Pastor Fernando, fique em pé e leia. Na Bíblia digital não tem. Leia, irmão, pastor Crocker. Ó. Na lei você tem que amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. Agora na graça diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eita! Sabe, o único veio e amou o próximo como a ti mesmo. O único veio e amou a Deus de todo o coração. Ele se fez homem. E agora em Jesus você consegue amar a Deus de todo o coração. Em Jesus você consegue. Você na sua carne não consegue amar o próximo como a ti mesmo. Mas quando você está em Cristo, na graça, aí o amor de Cristo em você faz você amar o próximo como a ti mesmo. O amor de Cristo em você faz você amar a Deus de todo o coração. Só Jesus amou a Deus de todo o coração. Só Jesus amou o próximo como Ele mesmo, dando-se ao próximo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Meu Deus. Romanos 5:5. Olha aí para você ver. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Sabe como você ama a Deus de todo o coração? Só pelo Espírito Santo. Sabe como você ama o próximo como a ti mesmo? Só
pelo Espírito Santo. Ele fez para você e lhe capacita a amar o próximo, lhe capacita a amar a Deus. Irmão, se você não estiver na nova aliança, você nunca vai satisfazer a Deus. Você sempre vai viver debaixo de condenação. Eu tenho um requerimento aqui, mas vocês têm que insistir muito para eu falar. Requerimento para a fé na lei e na graça. Você vê que o Senhor nunca diz para você ter fé na graça. Não tem uma vez o Senhor dizendo, tem de fé na graça. Mas vocês têm que insistir para eu terminar nesse aqui. Insista, senão eu não falo, não, tem que insistir. É pouco ainda, tem que insistir mais. Só porque vocês estão pedindo, depois não fala que eu terminei tarde. Não vai sair por aí murmurando, esse pastor prega até tarde. Vocês dizem, tá bom, minhas fãs, tá bom. Não vai falar não, Valtinho? Gálatas 3, 23 e 25. Requerimento para a fé na graça. Qual é o requerimento para a fé na graça? Mas antes que a fé viesse, diga comigo, a fé veio. Diz mais alto. Agora leia. Antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. Ei, a fé é uma pessoa. Fé em Deus é fé em Cristo. Por isso que no Novo Testamento a Bíblia não manda você ter fé. Ela manda você receber a fé. Quando você está em Cristo, a fé veio a você. Diga, a fé veio a mim. Diga, a fé se manifestou a mim. Meu Deus, isso é poderoso. Em Mateus 6,30 diz assim, ó. Olha aí, ó, para você entender, irmão. Você tem fé. Você tem Jesus. Por isso que não tem crente que está na graça que não tenha fé. Por isso que a Bíblia diz que tudo que não vem da fé é pecado. Quem está na nova aliança, ele automaticamente tem fé. Uau! Meu Deus! Veja, Mateus 6,30. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Agora veja que lá Jesus está operando na lei. Mas na graça, você vê assim, a fé veio, a fé se manifestou. Quando Jesus ressuscitou, a fé se manifestou no seu coração. Quando Jesus ressuscitou, a fé veio até você. Quando Jesus ressuscitou, você passou a viver. Jesus pegou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança. Ali começou a aliança do Calvário, ali começou a aliança da igreja, ali começou o nosso evangelho. Eu sou livre, eu tenho Cristo, eu sou salvo, eu posso ir para o céu. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei a lei da morte é carne, mas a lei do Espírito é vida. Romanos capítulo 8, versículo 1 a seguir. Deixe-me te dizer uma coisa, você está em Cristo. Eu vim aqui para bradar e dizer, você não é um mentiroso, você não é enganador, você é a justiça de Deus, você está em Cristo. Não há condenação, não há culpa, não há julgo.
Futures carved in pixel groans. Feels so long but feels so right. In the haze of darkest nights, journeys through the endless bleed. In this wire frame we are free. Ooh, we dance in synthetic lights, shadows of forgotten nights. We chase our endless tides, in neon dreams we glide. Fading footprints in the snow, hollow voices faint and slow. Disconnected hearts we own, futures carved in pixel groans. That's a lights flicker, ghostly glow, rain slaps pavement, echoes in the alleys, mystery haunts dreams, voices whisper secrets, wind carries scars, hollow hearts beating in the cold dark streets. Blindfold tight, grasp for sense, feeling lost, walls closing in, trapped, no way out here. Faint lullabies clash, broken promises, weight of sorrow pulling downwards in despair. Can you hear me calling from the void? Heartbeats synchronized like clockwork shattered, phantom echoes bouncing back into the black. Haunted melodies, no escape from the track. Você é de Cristo! Aplaude e glorifique o Senhor. E agora eu vou viver no pecado porque eu estou na graça. Literalmente você não entendeu nada. Você não está na graça. Fique em pé. Se você viver em pecado, você não está na graça. Romanos capítulo 6, versículo 14. Te juro que esse é o último texto. Romanos 6 e 14. Irmãos, quem não consegue vencer o pecado, é na graça que ele não está. Que isso, rapaz? Uau! Isso que é uma igreja internacional. Uau! Olha lá, ó. Olha quem está na graça como ele vive. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia.